Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós iremos refletir nessa manhã em uma parábola de Jesus muito conhecida, a parábola do semeador, que está relatada lá em Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9. Se você não estiver com a sua Bíblia, nós iremos projetar o texto para que você possa acompanhar conosco. Evangelho de Mateus 13, versos 1 a 9, esse texto diz o seguinte: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quero começar fazendo uma pergunta para você. Se a sua vida fosse uma plantação, você diria que esse ano que passou foi um ano escasso, foi um ano normal, ou foi um ano abundantemente frutífero? Se você fosse comparar a sua vida com uma plantação, como você descreveria esse ano que passou? Olha, a plantação, a colheita foi bem escassa esse ano. Não, foi normal. Ou não, foi um negócio assim abundante. Aí vem uma segunda pergunta, que essa é uma boa pergunta. Mas espera aí, o que seria um ano abundantemente frutífero? O que é ter um ano bom? O que é ter um ano assim, fabuloso? Seria um ano com muitas conquistas financeiras? Um ano abundantemente frutífero, esse porque, olha, no meu trabalho eu consegui um emprego novo, eu fui promovido, estou ganhando mais, comprei meu carro, comprei minha casa, isso é um ano frutífero? Ou talvez foi um ano frutífero porque eu não tive problemas sérios, esse foi um ano tranquilo, não tive problema na família, não tive problema de saúde, não tive problema no meu casamento, não tive problema em lugar nenhum, ano ideal, perfeito. Seria isso um ano frutífero? Ou um ano cheio de saúde? Foi um ano bom, porque foi um ano assim, onde eu não tive nenhum tipo de problema sério de saúde, eu entrei no ano meio assim, preocupado com a minha saúde e estou terminando tranquilo. Seria um ano que, olha, minha família atingiu todos os objetivos que a gente tinha, por isso foi um ano frutífero. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque normalmente, quando nós vamos avaliar um ano, e avaliar como que está a nossa vida, via de regra nós pensamos em fatores externos, em coisas que estão acontecendo à nossa volta, em questões familiares, financeiras, de saúde, etc. Mas esse texto que a gente leu e que a gente vai estudar hoje, e a palavra de Deus vai nos mostrar o seguinte, que um ano abundantemente frutífero, e o que de fato importa não é o que acontece fora de nós, mas é o que acontece dentro de nós. Não é o que acontece nas situações à minha volta, mas é o que acontece dentro do meu coração. Eu posso ter tido um ano cheio de problemas, cheio de dificuldades financeiras, com problemas de saúde, e mesmo assim ter sido um ano abundantemente frutífero. E eu posso também ter tido um ano em paz, sem problema de saúde, com dinheiro, tudo tranquilo. E mesmo assim ter sido um ano completamente escasso. Tudo depende de qual é o parâmetro que nós usamos para avaliar as nossas próprias vidas. E quando a gente olha para esse texto que nós lemos, em Mateus capítulo 13, se você ler esse capítulo, você vai ver o seguinte: Jesus está ali contando várias parábolas a respeito do reino dos céus, e mostrando que o que de fato importa na vida, não é o que a gente vive aqui agora, mas é o reino que está por vir, que Jesus vem implantar, que já está presente, e que quando Ele voltar, Ele vai terminar de implantar, e vai consumar o seu reino. E Jesus está falando sobre a importância do reino dEle, e a importância, e o papel que isso deve ocupar nas nossas vidas. E Ele vai falar isso por meio de muitas parábolas, Ele vai contar várias histórias, esse é um capítulo cheio de parábolas. E você pode perguntar, mas por que Jesus não falava diretamente? Por que Ele usava parábolas? E Ele mesmo vai dizer isso, em Mateus capítulo 13, versículo 13, no versículo 13 desse capítulo, ele diz: Por isso lhes falou por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. O texto vai dizer o seguinte: sabe por que Jesus falou por parábolas? Porque existem pessoas que têm um coração duro para com as coisas de Deus,
e eles não entendem as coisas de Deus. E Jesus usava parábolas porque é o seguinte: quem é dele vai entender. Agora, quem tem um coração duro, que não foi amolecido pela graça de Deus, ele está ouvindo, mas ele não entende. Ele vê, mas ele não consegue, ele está vendo, mas ele não consegue perceber. E Jesus usava as parábolas para que para os seus as coisas ficassem muito... ao mesmo tempo que as parábolas clareavam para aqueles que são dele, a parábola deixava confuso aqueles que não eram de Jesus. E a gente vê isso durante todo o ministério de Jesus, esses dois grupos, aqueles que são dele se dobrando, e aqueles que não são todos confusos com o que Jesus estava dizendo. E essa parábola do semeador, ela fala sobre como as pessoas podem receber a mensagem do reino de Deus. Ele vai falar sobre 4 maneiras diferentes como as pessoas podem receber o reino de Deus. E qual que é o meu ponto aqui ao falar do ano novo? É dizer o seguinte: sabe o que é ter um ano de sucesso? Você só teve um ano abundantemente frutífero se você recebeu a palavra de Deus como você deveria receber esse ano. Se não, você pode ter tido várias conquistas, você teve um ano completamente escasso. E vou falar mais, ano de virada de ano a gente sempre está planejando o próximo ano. E eu quero te desafiar, e esse é o meu ponto aqui nessa manhã, e eu quero que você reflita sobre isso, é você se desafiar e ter uma nova postura diante da mensagem e da palavra do Senhor nesse próximo ano. Porque ter um ano frutífero depende disso. Hoje nós veremos o que é ter uma vida frutífera e como ter essa vida, para que assim a gente possa fazer um autoexame sobre o ano que passou e tomar algumas decisões para esse novo ano que está entrando. Então eu quero só colocar algumas imagens aqui para você entender melhor essa parábola. Eu li o texto e eu vou falar de novo, explicar essa parábola. Jesus conta a história de um homem que saiu para semear. Imagina isso, não sei quantos aqui já viveram numa cultura de roça, onde você está numa plantação. Mas aqui a ideia é o seguinte: pensa num homem que saiu jogando semente para todo lado. Essa é a figura que Jesus está trazendo. E dentre as sementes que esse semeador saiu jogando por aí, a semente caiu em 4 lugares diferentes. O primeiro grupo de sementes caiu, ele fala, à beira do caminho, que é o lugar onde as pessoas andavam. Aquela terra batida, aquele chão vermelho duro. E o texto vai dizer o seguinte: caiu a semente ali, o solo era duro, não germinou nada, vieram os pássaros, comeram aquelas sementes, foi embora e acabou a semente aí. Um segundo grupo de sementes caiu num solo rochoso, ele diz. E a semente caiu ali, e a ideia aqui é o seguinte: imagina um lugar onde tem pedras, bastante pedra, e um tantinho de terra em cima. Esse é esse solo rochoso. A semente caiu ali, germinou, nasceu um pouquinho, começou a nascer, sabe aquela sementinha que você olha e fala, lá em casa eu brinco com a minha esposa, que cada 2 meses a gente vai lá, arranca tudo o jardim e planta de novo, porque não sei o que acontece, não sei se é a gente que não sabe cuidar, ou se a terra que é ruim lá. Eu acredito que seja a gente que não sabe cuidar, mas a sementinha germinou, parece que vai, de repente o sol quente bate, a planta morre, e o texto vai dizer, porque a raiz dela não era funda. Como tinha rocha ali, ela não conseguiu criar raízes profundas. O terceiro grupo de sementes caiu num lugar onde tinha bastante espinhos. Caiu na terra, nasceu, germinou, cresceu, parecia que ia, mas os espinhos sufocaram aquela planta e a planta morreu. E a última semente caiu, o texto vai dizer, em solo bom, em terra fértil, e frutificou abundantemente. Ele vai dizer que a 60, a 100, a 60 e a 30 por 1. Imagina essa cena aqui, ó, o homem chegando com a colheita, com um monte de fruto, abundantemente, plantou uma sementinha, e cada sementinha gerou 100, 60, 30, a ideia é o seguinte: caiu em boa terra, e aquela semente germinou, e abundantemente frutificou. O que tudo isso significa? O próprio Jesus vai explicar o significado da parábola nos versículos 18 a 23. E o significado dessa parábola é o seguinte: a semente que o semeador saiu para semear é a mensagem do reino dos céus, é a palavra do Senhor, é a mensagem básica da palavra que diz o seguinte: todos nós aqui, sem exceção, somos pecadores e merecemos o inferno. Todos nós nascemos assim, desde a mais tenra idade somos egoístas, pecadores, e por Deus ser santo e justo, Ele precisa condenar a gente. Só que Deus amou tanto o mundo que Ele enviou Jesus para morrer naquela cruz, e Ele pagou pelos pecados. E todo aquele, preste atenção nisso, Jesus morreu por todas as pessoas da face da terra? Não. Jesus morreu por um grupo específico de pessoas. E qual grupo é esse? Pelo grupo que se arrepende e crê nele.
Aqueles por quem Jesus morreu, Ele mesmo chama, e esses se rendem a Jesus. E o chamado de Jesus para todos é: arrependam-se e creiam no Evangelho. E essa é a mensagem do reino dos céus, e essa é a semente que o semeador saiu a semear. A ideia aqui é o seguinte: a pregação da palavra, a pregação do Evangelho, essa mensagem de Jesus veio para salvar, arrependa-se e creia, se renda a Ele, abra a mão da sua vida, se entregue totalmente a Ele. Essa é uma mensagem que nós saímos pregando aí para um monte de gente, para todo lado. Essa é uma mensagem que está sendo abundantemente distribuída por aí e jogada por todos os lugares. O semeador, na parábola, é qualquer pessoa que fala desse Evangelho. E na verdade é responsabilidade de todo cristão que compartilha a mensagem do Evangelho, é um semeador. Toda pessoa que compartilha de Jesus, que fala desse Jesus, é uma pessoa que está por aí semeando essa palavra. Então a semente é a mensagem do reino dos céus, o semeador é qualquer pessoa que sai por aí falando, e está dando problema ali, né? Estou percebendo, mas continua aqui comigo, não presta atenção ali não. E o solo, e aí presta atenção, o solo é o coração das pessoas que estão ouvindo a mensagem. Perceba o seguinte, nessa parábola, a semente é a mesma, o semeador é o mesmo. O que diferencia um do outro? É onde a mensagem cai, é onde a semente cai, é qual é o solo que está recebendo essa mensagem. E sabe por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você faça uma avaliação muito profunda da sua vida. Qual é o tipo de solo do seu coração quando o assunto é a semente da mensagem do Evangelho e da graça e do reino de Deus? O texto vai dizer que são 4 solos diferentes. O primeiro solo, o texto vai dizer que é o da beira do caminho, que veio as aves e comeram, e o próprio Jesus vai falar lá no versículo 19, explicando o que é isso. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O primeiro tipo de solo, e preste atenção, se você não tem um coração assim, o coração tipo 1 é o coração duro. É o coração, à beira do caminho aqui, eu não sei se você já viu isso, mas imagina um lugar onde todo mundo sempre pisa ali. Pode ser de terra mesmo, mas é um lugar onde sempre passam por ali pisando. É um solo duro, é um solo batido, é um solo que se você jogar uma semente ali, ela não germina, ela não nasce, ela não cresce. E Jesus está dizendo o seguinte: tem muitas pessoas que, quando o assunto é a palavra de Deus, a mensagem de Deus, elas recebem a palavra, mas o coração delas é um coração duro. É a pessoa que ouve a palavra e despreza, sem nem entender. Ela não dá atenção, ela não compreende, ela não dá importância, ela não dá valor, ela não se esforça para compreender o que está sendo explicado. Ela não tem interesse no que está sendo falado. Ela tem um coração duro para com as coisas de Deus. Quando as pessoas falam, elas ficam entediadas. Quando começa-se a falar sobre Jesus, elas ficam com vontade de dormir. Elas podem estar aqui, mas a cabeça delas está longe. Por quê? Porque o coração é duro para com as coisas de Deus. A gente vive numa época, gente, preste atenção nisso, onde as pessoas têm falado bastante sobre a necessidade de pregadores que falem a língua do povo e consigam envolver todo mundo. Porque o problema não são as pessoas, o problema é a pessoa que está lá na frente que não sabe prender a atenção das pessoas. Deixa eu explicar uma coisa para você. Jesus está dizendo o seguinte: o problema não é quem está na frente falando, o problema são os corações que estão recebendo. Porque se a mensagem, se a palavra de Deus está sendo pregada, e se eu tenho um coração disposto a receber, pode estar um radinho de pilha velho falando, uma gravação de 10 anos atrás, eu quero escutar, porque é a palavra de Deus. O problema não está em quem está falando. A semente é a mesma, o semeador é o mesmo, o que muda é o coração de quem está recebendo. Eu quero te fazer uma pergunta: você tem um coração duro quando o assunto são as coisas de Deus? Quando você ouve com atenção, e eu estou falando aqui de pregação, mas isso daqui vale para conversas informais do dia a dia. Quando alguém senta do seu lado para conversar sobre as coisas de Deus, quando o seu pai senta com você na mesa, e ele começa a falar sobre as coisas de Deus, você olha e fala: ai, que saco, para, não me enche. Esse é o coração duro, é o solo que a semente cai,
e o pássaro vem e logo come e leva embora. E aí o texto vai dizer o seguinte: e esse pássaro que vem e leva embora é o próprio Satanás, é o maligno. Porque sabe quem é a pessoa mais interessada na face dessa terra, para você não dar atenção para Deus e para a palavra de Deus? Sabe quem é? O próprio diabo. Porque ele sabe o seguinte: Deus transforma vidas por meio da palavra. Então ele vai fazer de tudo para te afastar dessa palavra. Um exemplo que a gente tem na Bíblia de alguém que teve um coração duro é o Faraó. Não sei se você lembra da história de Faraó, mas Deus mandou Moisés e falou: deixa sair meu povo. Mandou uma praga, mandou duas, teve que mandar 10. E ele falava: não, agora vai. Mas daqui a pouco endurecia de novo e falava: não quero saber. Esse Deus, quem ele pensa que ele é? Satanás está completamente envolvido nesse processo de arrebatar do coração das pessoas a palavra de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ano de 2019, como foi o seu coração quando o assunto é a receptividade para com a palavra de Deus? Quantos cultos você frequentou esse ano? Quantos cultos você participou? Segunda pergunta: quanta atenção você deu a esse momento? Porque não adianta a gente ouvir também, gente, com ouvidos desatentos e coração distante. O semeador está semeando o tempo todo, mas infelizmente o nosso coração está duro para com a mensagem. Esse é o solo tipo 1, solo duro. Solo tipo 2 é o solo da fé superficial. O texto vai dizer o seguinte: o que foi semeado em solo rochoso, isso daqui é o versículo 20 e 21, Jesus explicando a parábola. Esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O segundo solo que o texto coloca é a pessoa que ela recebe a palavra e concorda. Ela recebe com alegria, com entusiasmo, com fervor. Por vezes a pessoa chora. Ela fala: eu quero Jesus na minha vida, eu quero ser batizado, é isso que eu quero para a minha vida. Ele recebe a palavra com alegria, o texto vai dizer. Mas, à medida que o tempo passa, a pessoa percebe o seguinte: ih, rapaz, seguir Jesus não é só esse negócio de ficar esperando eu morrer para ir para o céu, não. Para caminhar com Jesus, eu tenho que negar os meus próprios desejos e prazeres. Para caminhar com Jesus, eu vou sofrer perseguição. Se eu quiser manter uma fé verdadeira em Cristo, as pessoas vão me zoar, as pessoas vão caçoar de mim, vão fazer chacota. E o texto vai dizer o seguinte: há muitas pessoas que recebem com alegria, mas quando começa a perceber que a vida com Jesus envolve autonegação e sofrimentos de alguma forma, essas pessoas começam a desanimar na fé, e começam a ter uma fé descompromissada. É mais ou menos assim, para ficar uma coisa mais clara para você. A pessoa começa a andar, começa a caminhar com Cristo, mas aí ela percebe assim: ih, rapaz, mas para seguir a Jesus de verdade, eu vou ter que parar de fazer sexo com meu namorado. Aquele negócio lá no meu serviço que é meio gambiarra, eu vou ter que parar de fazer ele. Vou ter que começar a pagar tudo certinho. Eu vou ter que parar de trair minha esposa. Vou ter que parar de encher a cara que nem eu gosto de fazer. Vou ter que parar de ser uma pessoa tão irada do jeito que eu sou. Eu vou ter que pedir perdão para aquela pessoa. Vou ter que parar de guardar mágoa daquela pessoa. Vou ter que... Aí sabe o que eu faço? Eu vou para uma igreja que prega um evangelho mais light. Que prega um evangelho assim: ó, crê em Jesus, você vai morrer, vai para o céu e está tudo certo. Jesus está dizendo: existem muitas pessoas que têm uma fé superficial, e percebe, a ideia da fé superficial é que não cria raízes, é um negócio frágil, e é um negócio descompromissado. Lá no meu, aí eu começo a seguir a Jesus, eu começo a perceber o seguinte: ih, rapaz, lá no meu trabalho os caras vão começar a me chamar de santinho, de padre, de freira. O chefe vai começar a pegar no meu pé para eu fazer alguma coisa errada. Lá na minha família, todo mundo começar a falar que fizeram lavagem cerebral na minha cabeça. Porque eu vou nas festas, mas eu vou nos churrascos de família, mas eu não bebo que nem eu bebia antes. Ih, rapaz, não sei se eu quero isso daí para a minha vida, não. Esse é o coração, segundo tipo de coração, fé superficial. É uma fé rasa.
É uma fé descompromissada. É uma fé que, quando o assunto é Jesus cura, amém. Jesus salva, amém. Jesus é o nosso refúgio para o ano de 2020, amém. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí não. Um exemplo disso, em João capítulo 6, o texto vai dizer que Jesus estava pregando um discurso. E ele tinha multiplicado os pães e estava lotado de gente, porque todo mundo comeu de graça e queria comer mais um pouco. Então Jesus prega um sermão duro, chamando as pessoas a viver uma vida séria com ele. E o texto vai dizer que quando Jesus endurece o discurso, as pessoas falam, dura esse discurso, quem o pode suportar? E então um monte de gente começa a largar Jesus, e para de seguir Jesus. E aí Jesus vira para os 12 discípulos e diz o seguinte, e vocês, não querem ir embora junto com eles? E aí Pedro fala, Senhor, se não for para seguir o Senhor, a gente vai seguir quem? É só o Senhor quem tem as palavras de vida eterna. Por mais duras que sejam, nós queremos ter um coração totalmente receptivo às tuas palavras. Gente, é importante enfatizar uma coisa aqui. A pregação da palavra de Deus e a mensagem do Evangelho é uma mensagem maravilhosa. É uma mensagem leve. É uma mensagem de transformação, de graça. Mas é uma mensagem que nos chama a nos arrependermos e a abandonarmos aquilo que a gente gosta que está errado. E não tem como eu abraçar as duas coisas, ou é um ou é outro, e é por isso que a mensagem do Evangelho, ao mesmo tempo que ela é maravilhosa, ela é altamente confrontadora. Porque Jesus vai dizer o seguinte, não tem como você amar as coisas deste mundo e me seguir. Não tem como você continuar fazendo tudo o que você quer fazer, aquele que não estiver disposto a abandonar a sua vida por mim, não pode ser meu discípulo, Jesus diz. E é por isso que existem alguns corações que criam uma fé superficial, que não tem raízes verdadeiras. O terceiro grupo, então o primeiro solo do coração duro, o segundo solo é o solo do coração com uma fé superficial, e aí vai se avaliando, 2019 como é que foi? Você está numa dessas duas categorias? Terceira categoria, ou terceiro tipo de coração, é o coração da fé sufocada. O texto vai dizer lá no versículo 22, Jesus explicando o terceiro solo, o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Quem são esses? São aqueles que aparentemente entenderam, reconheceram, aceitaram, se renderam, caiu a mensagem, frutificou, brotou, está nascendo, parece que vai. Mas conforme o tempo passa, duas coisas começam a sufocar a fé dessas pessoas. Primeiro, os cuidados deste mundo. O que Jesus está querendo dizer com isso? São as coisas que são próprias dessa vida e não da eternidade. Nós temos esse mundo, que é um mundo passageiro, transitório, que vai acabar, que tem seus dias contados, e temos a eternidade, o mundo que Cristo vai vir para estabelecer após a sua volta. Quando nós colocamos os nossos olhos nas coisas desse mundo, nós somos sufocados. Alguns exemplos de coisas que sufocam a nossa fé. Por exemplo, com quem que eu vou me casar? Será que eu vou ficar para tiozão? Às vezes a gente está tão preocupado com isso, que a nossa fé começa a ser sufocada. A gente começa a ficar tão preocupado com as coisas que vão acabar junto com esse mundo, que isso começa a tomar toda a nossa atenção e a nossa fé começa a esmorecer. Quando a gente pensa em filho, será que eu vou ter dinheiro para dar para o meu filho todo o conforto que eu não tive? Qual que vai ser o futuro do meu filho? E aí eu começo a trabalhar feito um doido, e deixo as coisas de Deus de lado, isso vai sufocando a minha fé. Trabalho, qual carreira que eu vou seguir? Chega na fase de adolescência, de juventude, aí eu começo a só me preocupar com o vestibular, os cuidados desse mundo, e as coisas vão me sufocando, questões de saúde, ou até questões de prazeres ilícitos, coisas que são erradas, mas que são prazeres que esse mundo oferece, isso vai minando a minha atenção e a minha compreensão das coisas de Deus. Nós ficamos tão preocupados com as coisas transitórias desse mundo, que nós somos sufocados, e deixamos as coisas eternas de lado, e aí acaba que a minha fé se resume a ir na igreja no domingo. E percebe o seguinte, ele coloca lá que o que acontece é que essa plantinha fica infrutífera, percebe? É interessante isso, porque a ideia que passa é que a pessoa não é que ela abandona a fé, ela chuta o balde e fala, não quero mais saber de nada. Ela até continua frequentando a igreja, até continua assim com algum tipo de compromisso, mas não produz nada, não frutifica em nada, não faz nada. É uma fé infrutífera. E no fim a gente vai ver que é uma fé mentirosa. Ele vai falar que não só os cuidados desse mundo, mas a fascinação das riquezas sufocam a fé
A falsa promessa de que se eu tiver mais dinheiro, os meus problemas serão resolvidos. E essa é a promessa do nosso tempo. O grande Deus do nosso tempo é o dinheiro, e a grande promessa é o seguinte: se você tiver dinheiro, você vai ter um casamento feliz, você não vai ter problema com seus filhos, qualquer problema de saúde você vai ter dinheiro para resolver. Se você tiver dinheiro, rapaz, tudo que você precisa é de mais dinheiro. E você quer ver como a gente pensa nisso? Se eu perguntasse para você o seguinte: o que falta para você dizer o seguinte: a minha vida está 100%? Eu tenho certeza que uns 80% das respostas de todo mundo aqui ia ser a ver com coisas que a gente pode adquirir, materiais. Porque a gente fica fascinado com as riquezas. E Jesus vai dizer o seguinte: quando a gente coloca os nossos olhos em coisas transitórias, a gente perde o foco da eternidade. E isso sufoca a nossa fé. Pessoas iludidas pelo mundo começam a achar que a caminhada com Jesus é sem graça, e embora não abandone, fica infrutífero. E sabe qual é um bom exemplo disso daqui? O próprio Judas Iscariotes. Ele caminhou com Jesus. Ele por 3 anos ouviu, estava interessado, parecia que tinha frutificado, parecia que ia. Mas no final ele estava mais fascinado com o dinheiro do que com Jesus. E ele troca Jesus pelo dinheiro. Quantas pessoas fazem isso hoje em dia também? Essa é aquela pessoa que recebe, ouve, mas é sufocado pelos cuidados e pela fascinação das riquezas. Solo tipo 3. Pergunta para você: como é que foi 2019? Coração duro? Como que foi sua receptividade quando o assunto é a mensagem e a palavra do Senhor? Coração duro? Fé superficial? Uma fé sufocada? Ou, e aí o texto vai dizer que o 4º tipo de solo é o coração que tem uma fé genuína. E é legal porque Jesus termina esse texto dizendo o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, nem todo mundo tem ouvidos para ouvir. E aí ele vai dizer no versículo 23, o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra e compreende. E essa palavra encontra morada no coração dessa pessoa e frutifica, produzindo a 100, a 60 e a 30 por 1. Para ter esse coração, gente, só tem um jeito de eu ter esse coração. E aí preste atenção numa coisa: todos nós nascemos já com o coração duro. Só tem um jeito de nós termos um bom coração para receber a palavra de Deus: é Deus nos separar para isso e com o seu Espírito Santo amolecer, afofar a terra dura do nosso coração. Porque a gente não tem poder para amolecer o nosso coração. A gente só ganha ouvidos para ouvir quando o próprio Deus nos dá ouvidos. A gente é tão ruim, tão duro, que ou Ele nos dá ouvido para ouvir, ou a gente nunca vai ouvir. Agora, olha o que Ele vai dizer: aqueles que o Senhor escolheu e está trabalhando com o seu Espírito Santo, o que vai acontecer na vida deles? Qual é a marca de um genuíno cristão chamado pelo Senhor? Ele ouve a palavra com atenção, ele compreende, ele recebe, e ele se rende a Jesus de todo o coração. Ele não ouve e acha bonito só. Ele não ouve e fala: legal, acho que eu quero isso daí para a minha vida. Ele não ouve e fala: puxa, muito bonito, pastor fala bonito. Não, ele ouve e fala: isso é Deus falando comigo. Então, Senhor, eis aqui o meu coração, faz o que o Senhor quiser, mexe no que o Senhor quiser. Sabe qual que deveria ser a nossa disposição com relação a Deus e a palavra de Deus? Devia ser mais ou menos o seguinte: imagina que eu abro a porta da minha casa para você e falo assim: ó, Aleph, entra aqui e faz o que você quiser. Pode mudar os móveis de lugar, pode arrancar o que você quiser, pode colocar o que você quiser, pode pintar a parede, pode fazer o que você quiser. Aqui o negócio está escancarado para você fazer o que você quiser. Esse é o coração que foi amolecido pela graça de Deus, quando o assunto é a palavra dele. Ele tem sede, tem ouvidos atentos, e mais do que ouvidos atentos, um coração submisso. Porque quando a palavra de Deus está dizendo, é o próprio Deus ordenando. Uma expressão conhecida da época da Reforma Protestante é que quando uma pessoa abre a Bíblia e prega o que está na palavra, aquele é um momento vox Dei, é a voz de Deus falando diretamente aos meus ouvidos. Então eu tenho que estar com os olhos assim, ó, não posso perder nada. Esse é o coração trabalhado pela graça, é o solo bom.
E aí vai frutificar. E o que são esses frutos que dão a 100, a 60 e a 30 por um? É principalmente, gente, o caráter de Cristo em nós. É a minha vida sendo esvaziada de mim mesmo, e o próprio Cristo crescendo em mim. Sabe o que é ter um coração que a palavra de Deus está frutificando? É ter um coração onde cada vez mais as pessoas à sua volta vão ver menos de você e mais do Senhor na sua vida. Eles vão perceber o seguinte: nossa, o Aleph antes era um cara irado, não tinha paciência com nada, xingava todo mundo, maltratava a mãe dele, mas agora, rapaz, está com uma paciência, está um amorzinho, está um mel, Cici está adorando. Por quê? Porque é isso que a palavra de Deus faz, ela nos faz ser mais parecidos com Cristo. Eu vejo pessoas, isso, gente, não tem idade, eu já vi várias histórias lindas, de, por exemplo, adolescentes que eram rebeldes, só dava dor de cabeça, maltratava seus pais, não dava atenção, quando o pai falava, ele, ai, que chato, e de repente, a palavra de Deus encontra morada no coração deles, e aí eles passam a ser amorosos com seus pais, a dar atenção para os seus pais, a ouvi-los. Maridos que eram grossos, eram pessoas que maltratavam suas mulheres, de repente a palavra de Deus encontra morada no coração deles, e eles passam a refletir a gentileza e o amor de Cristo. Esses frutos é o próprio caráter de Cristo em nós. É como João Batista disse, que eu diminua e ele cresça em mim, mais dele, menos de mim. E como fruto do caráter de Jesus, eu passo a ser uma pessoa que serve a esse Jesus, e é interessante isso, que um dos frutos que dá é que eu me torno um semeador, eu saio semeando essa mesma mensagem por aí, e eu passo a viver para servir a esse Jesus onde eu estiver. E é legal porque ele vai falar, é 100, 60 e 30 por um, aqui a ideia é o seguinte, nem todo crente que tem a palavra de Deus, que a palavra encontrou morada no seu coração, vai frutificar no mesmo tanto. Alguns vai ser mais, outros vão ser menos, mas todos vão frutificar. Não tem como uma pessoa ter uma fé verdadeira e genuína em Jesus, e isso não frutificar no coração dela. O que salva, gente, isso daqui é importante enfatizar, o que salva não são os frutos. Ah, não, Mateus está dando bastante fruto, então Deus olha e fala, vou salvar o Mateus porque ele está se esforçando. Não, o que salva é arrependimento e fé em Cristo Jesus, mas esses frutos são as evidências de que houve arrependimento e fé. Toda pessoa que se arrepende e crê, frutifica. Então, os frutos aqui, eles servem... Os frutos aqui servem não como a causa da salvação, mas fruto e a evidência de que aquela pessoa de fato recebeu a palavra do Senhor. Em todo o Novo Testamento, cristãos genuínos, o cristão genuíno é confirmado por frutos do trabalhar do Espírito Santo. E é por isso que preste atenção numa coisa, se você está na igreja há anos, mas continua sem frutificar, sem desenvolver o caráter de Cristo, sempre nas mesmas lutas, e a palavra de Deus não tem encontrado um solo bom no seu coração, que cresce, germina e frutifica, você tem que olhar para você mesmo e dizer, será que eu estou nessa fé mesmo? 2019, será que foi um ano frutífero mesmo? O que mostra o tipo de solo do coração são os frutos, e eu gosto aqui de pensar no exemplo do próprio apóstolo Paulo, um homem que antes era um assassino, perseguidor da igreja, até o dia que Deus vai até ele e chama, amolece aquele coração duro, e quando aquele coração é amolecido e a palavra de Deus é plantada, de perseguidor ele vira perseguido, de assassino ele é morto pela causa de Cristo. Isso é uma frutificação a 60, a 30, a 100, a 60 e a 30 por um. A gente está acostumado às vezes a pensar que vida cristã é assim, nossa, tal pessoa se converteu, agora todo domingo ele vai na igreja, como se fosse isso. Como assim, não, agora ó, tá saindo meio fruto. O texto é claro, o solo bom frutifica em abundância. E qual meio Deus usa para produzir esses frutos em nossa vida? A palavra dele. Somente esse
Não há outro meio. O meio utilizado por Deus para fazer frutificar as nossas vidas é a palavra dele. E o grande X da questão, gente, é como que a gente recebe a palavra do Senhor? Com atenção, sede e submissão total? Ou com desprezo, indiferença e submissão parcial? Eu me submeto com aquilo que eu concordo. Ah não, aqui está indo longe demais. Ah não estou preparado para isso. Quando eu sentir no coração eu faço isso. Como você recebe a palavra do Senhor? 4 tipos de coração, 4 tipos de solo: coração duro, fé superficial, fé sufocada e a fé genuína. A minha pergunta para você é o seguinte: 2019 foi como? Qual solo o seu coração teve quando o assunto é a palavra de Deus? E eu quero encerrar essa reflexão, gente, fazendo algumas aplicações finais. Há muitas maneiras de receber o Evangelho, mas somente uma que salva e produz mudanças, que é receber com todo o coração, com toda a submissão, como a quarta categoria aqui. Como você recebeu o Evangelho de 2019? Eu quero enfatizar uma coisa que é muito importante. Tanto o primeiro, quanto o segundo, quanto o terceiro, tanto aquele que tem um coração duro, despreza e fala, não quero saber desses negócios de Deus, quanto aquele que recebe, mas é uma fé superficial, que não é uma fé descompromissada, quanto aquele também que é sufocado pelas coisas desse mundo, para Deus os 3 estão na mesma categoria, são pessoas que não se converteram ainda, porque a palavra não encontrou verdadeira morada no coração dessas pessoas ainda. Elas podem até estar no processo, mas ainda não chegaram lá. Então é importante dizer, porque tem gente que se assim, ah não, eu estou assim, mas está tudo bem, se acomoda nessa situação. Como você recebeu a mensagem da palavra do Senhor nesse ano? Você tem tido um coração duro para o Evangelho? Tem desprezado, postergado e se endurecido? Jesus te chama hoje. Se o seu coração está duro, Ele está te chamando hoje, para você se arrepender e quebrantar-se diante dEle. Você tem tido uma fé superficial, que recebe com alegria, mas não está disposto a seguir o Evangelho, custe o que custar? Qual é o nível do seu compromisso com o Senhor? Você tem tido uma fé superficial, sem raízes? Jesus te chama hoje para se arrepender diante dEle. Você tem tido uma fé sufocada pelas preocupações desse mundo passageiro? Você está dando tanta atenção para as coisas desse mundo que vai acabar, que você tem deixado aquilo que é eterno de lado. Jesus te chama hoje, tenha você 50 anos ou tenha você 10 anos, Jesus te chama hoje, para se quebrantar diante dEle. Você tem tido uma fé sufocada pelas ilusões prometidas, pelos prazeres do mundo e pelas riquezas? Gente, esse texto nos chama para um autoexame. Esse texto, essa parábola que Jesus contou, sabe qual que é o propósito dele? É que você olhe e diga o seguinte: quem sou eu nessa história? Qual solo é o meu nessa história? E chama um autoexame porque, mesmo aqueles que compreendem o Evangelho e recebem, podem não estar na fé. Mesmo aqueles que falam assim, entendi esse negócio que Jesus morreu por mim. Mesmo aqueles que estão na igreja, que receberam isso, podem não estar na fé, porque estão com uma fé superficial e sufocada pelas coisas desse mundo. Eles podem não estar na fé genuína. E esse texto nos chama a um autoexame, porque a única evidência de uma fé genuína é que uma pessoa que realmente está na fé estará frutificando. Alguns mais, outros menos, mas vai estar frutificando. Não tem como estar, não, eu sou crente, amo Jesus, e os frutos? Não tem, é porque eu estou numa época, a colheita esse ano foi ruim. Não existe isso. E eu quero deixar alguns desafios para você para o ano de 2020. Leve a palavra de Deus a sério. Primeiro, priorize o tempo de escola dominical e de culto. Priorize estar aqui no domingo. E não só estar aqui de corpo, mas estar aqui de mente, de coração. Se prepare para isso, se prepare para ouvir a palavra. E fazer isso com atenção, com sede, com submissão. Sabe como você se prepara para ouvir a palavra? Por exemplo, se você vai vir para o culto de manhã, não vai dormir sábado, 4 horas da manhã. Quando você faz isso, sabe o que você está dizendo? Estar atento para ouvir a palavra é besteira. Isso daí tanto faz. Acorde de manhã,
E venha para a igreja com o coração: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir tua voz. Tenha um coração disposto, preparado, submisso. Faça isso com atenção, com sede, com submissão. Às vezes eu vejo algumas palestras aí pela internet, onde o cara está contando como ficar rico, sei lá, como ter sucesso na sua empresa. A galera está tudo sentada lá com um caderninho, anotando cada frase, cada coisa que ele fala. Todo mundo está assim. A gente deveria ter muito mais sede quando o assunto é ouvir Deus falando com a gente. Se prepare para ouvir a palavra e fazê-lo com atenção, com sede, com submissão. Corte da sua vida tudo que lhe atrapalha a receber a palavra. Priorize isso. Sabe o que a gente tem que fazer na nossa vida, e ter isso como propósito na nossa vida? Assistir menos televisão. Eu descobri um negócio no meu celular que eu não sabia recentemente, que tem um lugar que você entra lá nas configurações que mostra quanto tempo por dia você gasta mexendo no celular. Procura lá depois no seu. É um absurdo. Só que a gente não tem tempo para ouvir de Deus. Priorize. Firme o propósito de ter uma vida devocional, individual e familiar. Ouvir, se alimentar, querer da palavra do Senhor. Mais do que isso, se você é pai, ensine os seus filhos sobre a importância da palavra. Gente, nós vivemos em uma época onde o pessoal que trabalha no departamento infantil fala isso: Júlio, as crianças não sabem nada da Bíblia, nem as histórias assim mais básicas, eles não sabem. Quem foi Noé não sabe dizer. Alguma coisa está errada. E sabe o que está errado? É que os pais não entenderam ainda que a responsabilidade de ensinar os filhos não é da igreja, é deles. Imagina que o pai e a mãe é a escola e a igreja é só o reforço. Se você não mandar seu filho para a escola, mandar só para o reforço, ele vai aprender? Aprende. Pais, priorizem isso, ensinem seus filhos a importância da palavra. Quando eles estão aqui, quando eles estão na igreja, ensine para eles a importância desse momento. Há alguns pais que, não sei, parece que eles estão ensinando para o filho o seguinte: esse momento que a gente está junto, reunido, para louvar ao Senhor e para ouvir a palavra do Senhor, isso daí é tempo de brincadeira, pode fazer o que você quiser, pode brincar. Ah, Júlio, mas o meu filho, você tem que ensinar, porque inclusive os nossos filhos nascem com um coração duro para com as coisas de Deus, e nós temos que ensinar eles sobre a importância das coisas de Deus. É claro que a gente tem que ter flexibilidade, mas a gente tem que ensinar, gente, que a palavra de Deus e as coisas de Deus são coisas sérias. Não é brincadeira. A gente não pode levar como brincadeira. Quer um 2020 cheio de vida emocional, vida espiritual, uma família bem e frutificando em abundância? Abrace a palavra com alegria e receba com ouvidos atentos, mente aberta e coração resoluto. É disso que a gente precisa. Porque a palavra, o solo onde a palavra encontra morada, solo fértil, ela frutifica em abundância. E eu quero te desafiar nessa manhã, a clamar ao Senhor, para que Ele te dê ouvidos para ouvir, olhos para enxergar, e um coração amolecido para receber a palavra dEle. Porque o instrumento que Deus escolheu para agir nas nossas vidas é a palavra. E é por isso que, Júlio, mas eu ouço vários vidinhos, eu assisto uns filmes, eu ouço música. Não. O instrumento que Deus escolheu é a palavra. E é por isso que nós temos que amar a palavra. Quando ela está sendo pregada, amar a palavra lá em casa, lendo ela, priorizando isso em família. Porque senão, gente, a gente não vai ter uma vida abundante. Senão a gente pode ter uma vida abundante em vários aspectos, menos no principal. Que Deus nos abençoe e desperte o nosso coração, para que tenhamos um coração afofado pela graça dEle, para que a palavra dEle encontre morada e frutifique
a 100, a 60 e a 30 por um nas nossas vidas. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós agradecemos a Ti porque o Senhor nos deixou a Tua palavra. Certamente o bem mais precioso que nós temos, fisicamente falando, materialmente falando, é as Escrituras, é a palavra do Senhor. E aquilo mais precioso que nós podemos conhecer é a mensagem do Evangelho, a mensagem do Reino de Deus. A nossa oração, Deus, é que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir mais dessa mensagem, nos dê olhos para enxergar a importância, a seriedade e a profundidade da Tua palavra. Nos ajude, Deus, a não deixar a nossa Bíblia lá em casa só juntando poeira, mas de fato, Deus, ter fome e sede da palavra. Nos ajude, Deus, a levar a sério isso aqui na igreja também. E não só ouvir, mas ouvir com atenção e com disposição total de coração em obedecer. E Deus, a nossa oração é que o Senhor nos dê e trabalhe nas nossas vidas, para que nós possamos entender qual é o papel que o Senhor deve ocupar nas nossas vidas, qual é o papel que a Tua palavra deve ocupar nas nossas vidas. A impressão que nós temos, Deus, é que o mundo evangélico hoje tem se esquecido e não tem entendido que não é o Senhor quem está aqui para nos servir, e não é o Senhor quem tem que se encaixar nas nossas vidas, somos nós quem temos que servi-lo e nos encaixarmos no Teu plano eterno e soberano. Então nos dê um coração humilde, Deus, um coração disposto a entender a Tua vontade e a nos submetermos ao Senhor de todo o nosso coração. Deus, aqueles que estão aqui nessa manhã, que estão com um coração duro, ou com uma fé superficial, uma fé sufocada, quando o assunto é a Tua palavra e o Teu Evangelho, a minha oração é amolecer esses corações, para que a mensagem do Evangelho encontre morada, e para que cada um aqui, Deus, esteja com um coração arrependido, convertido e quebrantado na Tua presença. Obrigado porque o Senhor é bom, e as Tuas misericórdias duram para sempre em nossas vidas. E pedimos, Deus, que o Senhor continue com essa misericórdia sobre nós no ano de 2020, principalmente fazendo com que a Tua palavra frutifique profundamente em nossas vidas. Obrigado por essa manhã, por cada um que está aqui, por cada família aqui representada. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.